Bom dia aí, nono ano, bom dia, galera. Nós estamos aí no capítulo 10, falando sobre o populismo. Eu pedi para fazer a atividade, para a gente fazer a correção hoje, as páginas 14, e se eu não me engano, ela vai até a página 19, até a página 21, se eu não me engano. Até 14 a 21, escreve para mim, para a gente fazer a correção hoje. E hoje também eu encerrei a cobrança dos trabalhos da atividade complementar sobre o capítulo 9. Teve gente que me mandou essa semana, mas tem uma galera que, mesmo cobrando na live, chamando nome por nome, não me mandaram. Galera, encerrei. Vai ter atividade semana que vem valendo ponto. A gente vai chegar aos 20 pontos de atividade e depois vai ficar faltando só 10 para terminar o trimestre. Então não tem como ficar toda hora cobrando atividade lá de 3 semanas atrás. Se você não fez, por favor, me envia hoje. Não cobro mais. Acabou o prazo. A partir de agora, depois se me mandar, eu vou falar com a Wagner, com a Lila, que eu não vou aceitar mais. Foram 3 semanas para fazer aquela atividade complementar. 3. Gente, é muito tempo, ok? Então, hoje, eu quero caderno de história na mão, eu quero a apostila do lado, que vai ter análise de imagem, para a gente fazer a correção. Essa aí foi o último slide da semana passada. Esse slide, ele fala sobre justamente o golpe militar. O golpe que aconteceu em 64, que está aí, voltou na moda, um monte de gente falando aí de militarismo, o pessoal fala, uns dizendo que estão tentando dar um golpe, outros estão falando que não existe. Então quer dizer que é um assunto atual. O fato é que o golpe militar aconteceu depois da famosa reforma de página, da reforma de base, que foi a reforma que o João Goulart propôs. Foi visto como esquerdista e no dia 31 de março de 64 começou o golpe militar. As forças armadas ocuparam o Brasil e os militares começaram a governar o Brasil. A questão indígena, a demarcação de terras indígenas começou a ser feita ali durante esse governo populista e depois também na época militar. Apesar da questão indígena até hoje ser um problema, a questão de invasão de terras, e os negros também começaram a lutar muito pela sua inserção na educação, na cultura, dentro do cenário nacional, ok? Página 14, por favor. Todo mundo, página 14. Quem é que pode ler para mim a página 14? Embaixo da figura tem um textozinho. Quem pode ler para mim? Ronald, obrigado, você se ofereceu. Lê lá pra gente fazendo. Só o textozinho, embaixo das imagens. Lê pra gente. Vamos lá, Ronald, sem frescura. Lê lá. Vai lá, Ronald, rápido. Tá ótimo. Eduarda, você pode ler pra gente? Tá sem microfone, né? Tô não, voltou. Vai lá pra mim então, Eduarda. Obrigado. Embaixo do Castelo Branco? Isso aí, naquela partezinha branca. Beleza. Acho que é isso, né? É esse aqui? Primeiro presidente militar. No dia. Professor, não tô conseguindo identificar aqui, não. Ô, professor, seu áudio tá desligado. Eduarda, página 14. Eu tô na página 14. No dia seguinte à inauguração, embaixo das imagens. Sei não. Lê pra mim ver, vai. Meu Deus, vamos lá, eu leio. Deixa eu ler. Quem é que pediu? Lê outra coisa. A gente não tá conseguindo Júlia. identificar. Pode, Júlia, lê então para mim, fazendo um favor. Depois eu passo a página 15 para Eduardo. Tá. No dia seguinte da inauguração, passei sozinho pela Praça dos Três Poderes. Lembrei-me da primeira vez que visitará o Planalto. Uma cidade havia sido construída ali, num ritmo que fora julgado impossível. O Brasil ganhava uma nova capital e deva ao mundo um exemplo de trabalho, confiança e futuro, de Celino Kubitschek.
Galera, essa aí é a mensagem que o Juscelino fez após a inauguração de Brasília, da capital que nós temos hoje, lá Brasília no Planalto Central. Professor, o que essa obra representa? A gente olha aquela cidade árida, hoje seca, é lá perto onde está pegando fogo, lá do Pantanal. Aquele centro-oeste quente, seco, e muitas pessoas não iam para lá. O Brasil, majoritariamente a população até hoje, mora onde? Centro-sul no litoral. E o Nordeste também no litoral. Então, o desafio de Juscelino Kubitschek foi convencer a população a ir para o interior. Como foi a administração pública, lá a Praça dos Três Poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, obviamente, pelo menos os funcionários públicos iam ter que ir. Junto com eles, os políticos. E junto com os políticos, suas famílias. E aí começou a migração do Centro-Sul, Nordeste e Norte para a região central, que não era tão ocupada. Lá, galera, é muito quente e seco. Essa época, o pessoal tem umidificador de ar. Não tem aquele umidificador de ar? Porque lá é muito seco. Lá chega a ter 20%, 30% de umidade. Às vezes sai sangue no nariz. Lá não tem tanta água. Tiveram que construir um espelho d'água no Planalto Central. De tão quente e úmido que é. Quente e seco que é. Úmido não, né? Então foi um tremendo desafio fazer a cidade. Quando terminou, tinha muita gente, galera, história de bastidor, tinha muita gente que duvidava que a cidade seria terminada, duvidava do planejamento de Juscelino Kubitschek, duvidava que o país ia ser capaz de construir uma cidade no meio do cerrado. E por incrível que pareça, o Brasil conseguiu construir. É o que nós conhecemos hoje como Brasília, no Planalto Central. O pessoal fica achando que aquilo ali nasceu do nada. Não, foi uma construção mesmo. Foi milhares de concreto, tiveram que fazer fábricas, olha ali a história, um pouquinho. Tiveram que fazer uma fábrica de concreto, para produzir cimento, concreto, porque lá não tinha. Então tiveram que construir assim, coisas do nada, da base mesmo. E foi extremamente difícil. Olha só, Cleber, extremamente difícil. Então, está escrito lá embaixo. Júlia, você pode ler para mim? Neste capítulo, lê as perguntas, depois a gente responde. Vendo. Neste capítulo, vamos estudar a respeito da construção de Brasília, inaugurada em 1960, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. E, a fim de facilitar esse estudo, pesquise as respostas para as perguntas a seguir. Posso ver as perguntas? Qual era a capital do Brasil até então? Onde Brasília se localiza? Por que esse foi o local escolhido? O que levou o presidente a construir uma nova capital para o país? Vamos lá, obrigado, Júlia. Gente, qual era a capital do país? O Rio de Janeiro. Até hoje o Rio de Janeiro se ressente do abandono ali do estado da Guanabara, da região. O pessoal fala que aumentou a pobreza, a miséria no Rio de Janeiro após a saída da capital, lá do Rio de Janeiro para Brasília. Tem gente que questiona isso até hoje. O pessoal no Nordeste fala a mesma coisa, quando tiraram a capital de Salvador e transferiram para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro veio para onde? Para Brasília. São essas três capitais que foram da nossa história. A segunda pergunta é, onde se localiza Brasília? Brasília se localiza no centro-oeste do Brasil, no Planalto Central. Planalto é uma área mais alta e seca, no Planalto Central. E por que ela foi escolhida? Ela foi escolhida com o objetivo de interiorizar a população brasileira, interiorizar a ocupação do território, que o pessoal se concentrava majoritariamente no litoral, no Nordeste, no Centro-Sul principalmente, aonde estavam as maiores economias, Minas Gerais, São Paulo, lá em cima está o Minas Gerais, São Paulo, aí o Nordeste tem Pernambuco, que era ali muito valorizado, tinha a Bahia, que era muito também, e o pessoal ficava ali no litoral, lembrando da colonização portuguesa, civilização carangueja, só ficava no litoral, subindo e descendo. Professor, o que vai acontecer? Juscelino vai ter a ideia de transferir a capital do Rio para Brasília para levar a população, para interiorizar a população, para distribuir a riqueza, geografia, tio Enzo, distribuir um pouco da riqueza, que ficava majoritariamente no Centro-Sul. E é isso que vai acontecer. Vai se substituir a capital do Rio de Janeiro por Brasília, interiorizando o país, levando a população e parte do parque industrial. Entenderam a ideia? Foi por isso que foi feito a cidade de Brasília, a capital Brasília, ok? E lá embaixo tem a terceira. O que levou o presidente a construir uma nova capital para o país? Galera,
Isso aí estava dentro da visão populista. Professor, eu coloquei que era para interiorizar o país. Tá, eu sei que deu uma dúvida e você acabou trocando a resposta. Mas para Juscelino, isso se encaixava na ideia do desenvolvimento voltado para o país. O desenvolvimentismo nacionalista, o desenvolvimento das potencialidades nacionais. Então pega lá, Juscelino era um presidente populista e tinha a visão que ele deveria, na verdade, construir essa capital, porque ele tinha que desenvolver as forças nacionais. Ele, Getúlio Vargas, era o desenvolvimentismo nacionalista. Então ele queria voltar para os interesses nacionais. No entanto, que ele se descola um pouco da política da Guerra Fria. Aquela política lá da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, ele meio que se afastou, porque ele queria voltar para as necessidades internas, para as necessidades nacionais. E uma dessas necessidades dentro da política populista era construir uma nova capital, para levar a população, para distribuir a riqueza nacional. Então, para ele, tinha que se modernizar a capital. O Rio de Janeiro era muito antigo, era da época da colônia, do século XIX. Então, vamos criar uma capital moderna, a exemplo do que o Brasil quer ser. A exemplo que o Brasil quer ser. Então, vamos construir uma capital nova. Vamos construir Brasília, no Planalto Central. Professor, foi um desafio imenso. Milhares e milhares de trabalhadores. Muitos morreram na construção. Foi necessário desenvolver tecnologias. Foi necessário ali você buscar novas saídas, ideias para a construção, porque muita coisa não dava certo. Então, Brasília não surge do nada. E muitas pessoas faziam campanha contra, falavam que era desperdício de dinheiro, que não precisava. A população do Rio de Janeiro não gostou dessa ideia. Mas, no final, venceu a política populista de Juscelino Kubitschek. Construiu uma nova capital moderna, como o país queria, voltado para suas necessidades, voltado para a realidade do Brasil, para interiorizar a população, para distribuir a riqueza. Ok? Essa que é a resposta. Dúvidas? Olha só, o Kaique, eu acho que é o Kaique mesmo, não, ele estava querendo entrar, ou outra pessoa. Só que ele estava com o nome esquisito. Então avisa ele, se for ele mesmo, para colocar o nome dele e a turma, senão eu não vou liberar. Ele está fazendo gracinha. Se for ele. Se não for, tranquilo. É alguém querendo entrar. Porque só está o Kaique Rocha. Tá tranquilo. Ah, então tá fechado. É alguém que está querendo entrar. Ó, já copiaram? Já copiaram? Dúvidas? As respostas são grandes. Não adianta ficar reclamando. Não adianta. Podemos passar? Página 15. Eduarda, não se perca. Página 15. Você pode ler pra gente? Quer fazer o que na página 15? Lê pra gente e organiza as ideias. Você vai lendo e eu vou colocando as respostas aí. Ah, tá bom. Relembre os momentos políticos vividos pelo Brasil a partir de 1930, completando a linha do tempo com os dados que faltam. Evolução de 1930. Era Vargas. É facinho, era Vargas. governo Provisório. 1930, E 4. governo Constitucional. Constitucional. 1937, 1934. governo ditatorial ou Estado Novo. 1937, A 1945. Pera aí, Eduardo. Só um instantinho. Isso aí é revisão do capítulo do Estado Novo, lá, o capítulo da Era Vargas, que nós vimos. Que foi de 30 a 45. Do fim da República do Café com Leite até o fim da Segunda Guerra Mundial, ok? Então não tinha resposta aí, você tinha que lembrar daquele capítulo. Próximo. Constituição de 1934. Estabeleceu o voto Secreto. e Feminino.
Determinou que a primeira eleição presidencial ocorreria de forma. Indireta. Estabeleceu as Leis. trabalhistas. Constituição de 1937 foi Outorgada. Só um instantinho. Outorgada, quem colocou ali implantada, quem colocou ali ratificada, pode ser a mesma coisa, é tudo sinônimo. Perdão, Eduardo. recebeu o apelido de A polaca, ou polaca só. estabeleceu a pena de Morte. fechou. Dúvidas? Não. Podemos passar? Já copiaram? 2. Lê pra gente o número 2. Professor, eu não vi que tinha essa pergunta, eu pulei. Tem sim. Eduarda, lê o número 2 pra gente. Sobre o histórico do voto feminino, analise a linha do tempo de material de apoio. Professor, qual é a linha do tempo? Eu não vou compartilhar, a obrigação sua está na apostila. Lá atrás, página 1, material de apoio, capítulo 10. Tem uma linha de tempo imensa. Eduardo, você pode ler para a gente o capítulo 10, a material de apoio? Capítulo 10, página 15, o voto feminino. Espera que eu vou achar aqui. Ah, tá. 1893. A Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo a aprovar o voto feminino. 1914 e 1919. Influenciados por ideias internacionais favoráveis ao sufrágio feminino, surgiram movimentos formados por mulheres brasileiras de classe média e alta em prol do direito feminino ao voto. 1922. Criação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. 1929. As mulheres conquistaram o direito do voto no Equador. Luísa Alzira Suriano Teixeira foi eleita prefeita da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Ela foi deposta em 1930 pelo governo provisório de Vargas, 1930 e 1934. 1918. O Reino Unido, na Europa, aprovou o voto feminino. 1917. Fundação da Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, sobre a liderança de Betty Lutz. 1920. As mulheres adquiriram o direito ao sufrágio nos Estados Unidos. 1927. As mulheres do Rio Grande do Norte conquistaram o direito de voto em seu estado. 1932. Aprovação do novo Código Eleitoral que estabeleceu o voto feminino. 1934. As mulheres conquistaram a igualdade de direitos políticos na Constituição promulgada nesse ano. Obrigado, Eduardo. Mulheres, tá chegando as eleições aí, prefeito e vereador. Eu sei que alguns meninos aí, meninas, já têm 16 anos, que podem votar se quiser. Podem votar, 18 anos é obrigatório. Mas esse cronograma tá aí para você comparar a luta do voto internacional e aqui dentro do país o voto feminino, como é que foi. Eu não sei se vocês analisaram, mas o voto feminino foi uma luta, foi uma guerra, com mulheres igual a Berta Luz, mulheres que lutaram pelo sufrágio feminino, pelo direito de serem tratadas iguais aos homens. E, infelizmente, até hoje, as mulheres, muitas vezes acontece delas serem aí mortas pelos maridos que eles acham que são donos. Gente, isso não existe. Isso é machismo. Professor, a luta das mulheres, na verdade, foi uma luta que durou, muitas vezes, até décadas, séculos, para você tratar desiguais, para ter direito ao voto. E no Brasil, a mulher só teve direito ao voto em 1934, com o Getúlio Vargas.
Ele que tirou a primeira governante aqui no Nordeste, ele foi lá e deu o sufrágio feminino para as mulheres. Galera, qual é a mensagem? Foi uma luta, foi uma guerra. As mulheres têm que valorizar muito o voto, têm que participar mesmo da política. Porque se você deixar na mão dos homens, eles que vão decidir o que é melhor para as mulheres. E isso não dá certo. Não dá certo. Professor, o que acontece? Analisando o material de apoio, a gente vê que o voto feminino ocorreu no Brasil só em 1934, no governo constitucional de Vargas, por pressão das mulheres, mas que demonstra que o sufrágio universal não foi um presente dos homens, foi uma luta das mulheres, uma luta internacional e aqui dentro do país, para acabar justamente com o quê? Com aquela ideia que somente o homem é melhor do que a mulher é inferior ao homem. E a participação das mulheres foram decisivas. Então, mulheres, deem muito valor ao seu voto, ok? Se candidatem, vão lá, apoiem as mulheres. Não deixem na mão dos homens. Tem aí o IBGE, eu acho que a última vez que eu vi, que, se eu não me engano, tem cota para mulher, para as mulheres nas eleições. O que acontece? Um partido precisa, coloca um monte de candidata fake para ter ali o dinheiro ali para poder se candidatar, só que, na verdade, essas mulheres não fazem nem campanha. É muito comum no Brasil. As mulheres entram no partido, porque é obrigatório, os partidos têm que ter um certo número de mulheres, mas elas não se candidatam, elas ficam lá como fake, só para dizer, para os homens poderem se candidatar num partido e não ter problema com a justiça eleitoral. Olha só que situação. 70%, 80% dos homens ocupam os cargos de senadores, prefeito, presidente. As mulheres ocupam ali, acho que 20% ou menos. E olha lá. Olha só a diferença. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Ok? Podemos passar? Já copiaram? Deixa eu ver um negocinho aqui. Ah, não. Beleza. Próxima página. Lê pra gente, fazendo favor. Próxima atividade. Página 6. Organiza as ideias. Flávio. Você pode ler, Flávio? Então tá bom. Quem pode ler pra gente que quer participar que não foi ainda? Página 16 é só para ler. A gente coloca em ordem. Fica tranquilo. Então vamos lá. Júlia, você pode ler pra gente? Eu posso, página 16, né? Isso, organiza as ideias. Tá. É para responder? Tá. Com base nos termos liberalismo, nacionalismo e desenvolvimentismo, identifica os principais correntes políticas e econômicas que nortearam o período populista no Brasil. Para isso, numera as colunas de acordo com os termos correspondentes. 1. Neoliberalismo. 2. Desenvolvimentismo nacionalista. E 3. Nacionalismo racial. Defendia que a aliança do Radical. Brasil... Defendia que a aliança do Brasil com os Estados Unidos era prejudicial ao desenvolvimento do país, isso porque o governo estadunidense desejava mantê-lo como fornecedor de produtos primários, baratos e importador de produtos industrializados caros. Tal corrente defendia que a entrada de capital estrangeiro no Brasil era necessária para o desenvolvimento da economia nacional. O Estado deveria exercer controle sobre a origem desse capital, vetando investimentos que não fossem benéficos para o país. O Estado brasileiro deveria intervir o mínimo possível na economia, deixando que o mercado mundial ditasse o desenvolvimento econômico do Brasil.
Nesse sentido, investimentos externos, sobretudo oriundos dos Estados Unidos, eram bem-vindos. Para falar quais que eu coloquei? Sequência. Eu coloquei 2, 1, 3. Pode, professor? Quase lá. 3, 2, 1. Por que não pode ser a primeira? Pode ser a 2? Porque, olha só, a 2 está falando que defendia a aliança com o Brasil e Estados Unidos. A aliança com o Brasil e Estados Unidos é liberalismo puro, neoliberalismo. Quando você vê, tipo a política agora, do Jair Bolsonaro, que está unido com os Estados Unidos, ele está dizendo que nossa política é neoliberal. Cortar gastos, privatizar, congelar salário. É isso que o neoliberalismo faz, ok? E depois, o que é o número, o que seria o número 2, né? A segunda. Tal corrente defendia que a entrada do capital estrangeiro no Brasil era necessária para o desenvolvimento da economia nacional. Mas o Estado tem que mandar um dinheiro. Desenvolvimentismo, nacionalismo. E por último fica o número 1, que é o Estado mínimo, que é o Estado justamente que, na verdade, o Estado não gere nada, que é o neoliberalismo puro. A sequência fica 3, 2, 1, ok? Dúvidas? Pode passar? Para a Carta Testamento de Getúlio Vargas? Página 19, tem a Carta Testamento de Getúlio Vargas. Professor, a Carta Testamento de Getúlio Vargas é só isso? Não, não é não. Eduardo, você pode ler para a gente aí? Leia a seguir um trecho da Carta Testamento encontrada próximo ao corpo do presidente Getúlio Vargas. Página 19. Leia a seguir um trecho da Carta Testamento encontrada próximo ao... Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto, depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais. Fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar, voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e mal começa esta a funcionar. A onda de agitação se avoluma. Galera, isso aí é um trecho da Carta Testamento de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas sem saída, depois ali da questão do atentado que foi cometido contra o seu opositor, o famoso atentado da Rua Cameleiros, ele não vê saída e ele acaba se suicidando. Professor, a Carta Testamento é só isso? Não. O que você leu é mais ou menos só um pedacinho desse segundo parágrafo aqui, ó, e um pedacinho do terceiro. A Carta Testamento, ela continua. Ele continua falando que ele tinha lutado aqui, ó, horas e horas, tinha lutado contra a pressão constante, incessante, suportando o silêncio, tudo esquecido. Depois ele fala que humilharam a sua alma, que o Brasil foi vilipendiado, que foi roubado, que na verdade estavam jogando ódio contra eles, despejando ódio contra eles. Para quem essa carta era direcionada? Aos opositores, ao pessoal que era ali neoliberal, que queria ali o capital estrangeiro na Petrobras, que acusou ele de ter mandado o seu segurança, o Gregório Fortunato, matar o Carlos Lacerda, e ele acabou escapando, e quem morreu foi o major da aeronáutica, o Rubem Tolentino. Então a carta dele vai até o final. Olha o último parágrafo, aqui ó, o último parágrafo é a melhor parte, se o professor vai ler para vocês. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com minha vitória. Era escravo do povo,
e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço de seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora os ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar à história. Getúlio Vargas, 23 de agosto de 1954. Saio da vida e entro na história. Galera, Getúlio Vargas acertou em cheio. Essa mensagem que ele escreveu foi diretamente para bater no coração do povo. O povo que duvidava dele. O que aconteceu? O povo vai sair em massa defendendo a imagem dele após a morte. Os militares estavam prontos para dar um golpe. Mas a comoção popular foi tão grande que os militares ficaram com medo. Carlos Lacerda teve que sair do país um tempo. Os jornais que eram contrários a eles foram destruídos. Galera, foi uma comoção popular. Ele deixou uma carta emotiva, uma carta para o povo. Como se ele fosse só bonzinho, mas tudo bem. Ele evocou o lado dele só pai dos pobres. E isso criou uma grande comoção nacional, que impediu o golpe militar. Olha só, que doideira. Aí vem a primeira questão. Número 1. O que é o imposto? É tributo, cuja obrigação tem o fato de gerar uma situação independente de qualquer atividade estatal. Relativo ao contribuinte. Tributo é aquilo que é imposto. Seu pai paga IPVA e IPTU. Letra B. Decênios. É o período de 10 anos. É o conjunto de período de 10 anos. Letra C. Expoliação. É o ato ou efeito de expoliar. É o esbulho. É privar privar alguém de alguma coisa. É o sentido de você roubar alguma coisa. Ok? Através de fraude, de violência. Letra D. Letra D. Cadê a letra D? Não coloquei, não? Letra D, aqui em cima. O que é a palavra instaurei? É o mesmo que estabeleceu, mandou, prescreveu, determinou, instituiu. Letra E. O que é potencialização? É tornar mais efetivo, é tornar mais ativo, é intensificar, é aumentar a força, é fazer efeito, ok? Potencializar uma situação, transformar ela numa situação maior. É isso que aconteceu. Lá na 2, extraia da carta, por Vargas, expressões que demonstrem o caráter populista do presidente transcrevendo em seu caderno. Galera, o trecho mais populista é o final, quando ele fala que ele deu a vida pelo povo. Gente, isso é o auge do populismo, ele vira um herói. Quem é o herói? Que dá a vida por alguém. Só que a apostila não traz a carta toda. Então vamos ficar com o que a apostila trouxe. Eu marquei em verde. Trechos populistas. Marca aí na apostila. Precisam sufocar a minha voz, impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo. Gente, isso é altamente populista. Embaixo. Iniciei o trabalho de libertação, instaurei o regime de liberdade social. Isso é populista, porque ele tirou a República do Café com Leite, é República Oligarca. Aqui, ó, depois, voltei ao governo nos braços do povo, fazendo alusão ao pai dos pobres. A eleição dele é quando? Em 50. Depois, contra a justificada revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios, que quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Ou seja, ele está falando do aumento do salário mínimo de João Goulart, que as elites foram contra, que depois ele acabou demitindo João Goulart e deu o aumento de 100%. Acusaram ele de ser populista. Galera, isso tudo é populismo. Pode marcar lá no texto, na apostila, ok? Puxa certinho e vai lá na 2 e marca lá em cima. Depois, 3. Fala, Eduardo, tá copiando ainda? 3. De acordo com o texto da época, explique a que Getúlio Vargas se referia ao afirmar: A. Fiz-me chefe de uma revolução. Por que Getúlio Vargas foi chefe de uma revolução?
Porque ele comandou a Aliança Liberal, que acabou com a República do Café com Leite, ou República Oligárquica. 3A. Getúlio Vargas liderou a Revolução Aliança Liberal, que acabou com a República do Café com Leite, ou a República Oligárquica, com a Revolução de 30. Ok? Essa aqui é a 3A. 3B. Voltei ao governo no braços do povo. Esse trecho faz referência à eleição de Getúlio Vargas após o fim do mandato do Eurico Gaspar Dutra. Ele voltou através do voto popular para governar o Brasil. Só que ele não vai terminar o mandato, né? Ele voltou através da imagem do pai dos pobres, que defende os pobres, ok? Foi isso que fez ele ser reeleito. Aquela visão lá da era Vargas. Letra C. Potencialização das nossas riquezas. Getúlio Vargas era um desenvolvimentista nacionalista. Traduzindo, ele era voltado para os interesses nacionais. Ele não se importava com a Guerra Fria, com a bipolaridade. Ele não se importava com a questão do capital estrangeiro. Deveria entrar e ele que gere. Então, vamos lá. Esse termo faz referência ao projeto desenvolvimentista de Getúlio Vargas, que pretendia fortalecer a indústria de base, lançando mão do investimento na energia, no transporte, investir aonde? Nas fábricas, no aço. Um exemplo que pode ser citado desse termo é a questão da Petrobras, que gerou um conflito de quem deveria aplicar o capital estrangeiro, quem deveria gerir a Petrobras, o capital estrangeiro ou então o capital nacional. Isso deu origem à campanha do Petróleo é Nosso, e nós sabemos que quem ganhou foi a campanha do Petróleo é Nosso. O capital de maioria nacional foi ali gestor da Petrobras, gestor do petróleo nacional. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Perguntas? Dúvidas, perguntas? Podemos passar? Podemos passar? Página 20 e 21. Tem um texto aí que não vai dar tempo de ler, mas ele fala sobre a introdução, ele fala justamente da introdução de novos hábitos no Brasil. Começaram a entrar indústria automobilística, começou a se criar acesso a muitos utensílios domésticos, como a televisão, substituindo o rádio, produtos industrializados que o Brasil não tinha, comida enlatada, o jeans, que era comum lá fora. E ele pede para você dar uma olhada no material de apoio. Lá no material de apoio, está aqui algumas marcas que entraram no Brasil, tá alguns hábitos, como diz, que entraram no Brasil, a comida enlatada, que era industrializada. Isso vai modificar o hábito brasileiro de cozinhar e de comer. Aí vem a primeira questão, na página 21. Alguns desses produtos ainda podem ser encontrados atualmente nos grandes mercados? Sim! A gente vai no supermercado, a gente encontra hoje até roupa, até o jeans, comida enlatada, sardinha, hoje em dia é tudo enlatado, né? Até a pipoca hoje, que você vai lá no micro-ondas e faz. Isso é uma herança do modelo americano de alimentação que nós importamos. Aí vem o número 2. Você consome esses produtos com regularidade? Galera, se você mora no Brasil, você consome alguma coisa industrializada, alguma coisa enlatada. Pode ser o biscoito, pode ser a salsicha enlatada, pode ser ervilha, pode ser o leite condensado, pode ser a sardinha, que o pessoal tem preconceito, mas você consome, não tem para onde ir. Número 3. Aqui você atribui a comercialização desses produtos durante décadas. Por que começou lá no populismo, na década de 50, a importação dessas mercadorias e vem até os dias de hoje? Galera, isso veio para facilitar o mercado de trabalho, porque as mulheres entraram no mercado de trabalho e elas não tinham mais tempo, muitas vezes, de chegar em casa e cozinhar. A mulher tem uma tripla jornada. Ela tem que trabalhar, ela tem que cozinhar e cuidar do filho. Então, as comidas industrializadas vieram para facilitar o trabalhador.
Não estou falando de qualidade, não estou falando que isso é bom, mas veio para facilitar o trabalhador. Seu professor vai sair daqui e vai esquentar uma lasanha para comer, porque não tem tempo, eu estou dando aula o dia inteiro. Que horas eu vou cozinhar? Daqui a pouco eu estou trabalhando de novo. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar uma comida pronta e esquentar no micro-ondas. Ou então um macarrão instantâneo, ok? Ou pegar um macarrão instantâneo. Ou seja, isso veio para facilitar principalmente para as mulheres que entraram no mercado de trabalho e precisavam economizar tempo para cozinhar quando chegavam em casa, ok? Mas hoje em dia, isso não é exclusivo das mulheres. Isso aí é exclusivo de todo mundo. Quem nunca comprou aí um bife de hambúrguer para assar porque não tinha tempo para fazer a carne e esperar ela fazer? Você vai lá, põe a carne e você consegue comer. As carnes no supermercado estão vindo prontas, já vêm temperadas. Por quê? Já vem lá para você botar e só assar. As verduras, olha que loucura. Tem supermercado que já vende a verdura embalada a vácuo, cortadinha, nas quantidades, para você comer ao longo da semana. Industrialização. Ok? Professor, e o McDonald's? E o Burger King? Vai lá e fica comendo só comida industrializada para você ver se é... Come lá para você ver. É maravilhoso. E embaixo tem o Você Faz História, que na verdade é pessoal. O Você Faz História pede para você refletir. Número 1. De que forma a propaganda influencia seus padrões de consumo? Principalmente na geração de vocês atual, o consumo é estimulado pela propaganda. Você tem um celular muito bom, mas lançaram a versão 10. Aí você enche o saco do seu pai para comprar a versão 10. Tem um tênis que foi lançado laranja, mas você já tem o mesmo que é azul. A propaganda te faz comprar aquilo. O seu pai trocar de carro todo ano, às vezes seu carro está maravilhoso, mas tem que trocar de carro. O capitalismo vive da propaganda, estimular o consumo que é desnecessário de coisas supérfluas. Pensa no seu dia a dia aí, se você consome coisas supérfluas. Pensa. Número 2. Você se considera um consumidor consciente? No Brasil é raríssimo. Estou falando por mim também. E do tipo que contribui com a preservação do meio ambiente? Quer ver que eu vou dizer que é raro? Alguém aí faz coleta seletiva em casa? Nem seu professor faz, e eu deveria. Eu tenho vergonha de falar isso, mas é verdade. Você pega tudo e joga lá. Então, na verdade, o brasileiro não é um consumidor consciente. Só pensar na reciclagem. Reciclar no Brasil é meio de sobreviver, não é por consciência ambiental. Número 3. Qual é o destino do lixo produzido em sua casa e sua escola? Vai direto para a lata de lixo, não é separado, não é feito coleta seletiva na maioria dos lares, inclusive aqui em casa, lá no Castro Alves faz. No Castro Alves faz coleta seletiva. Lá tem os lixinhos. Somos nós que não jogamos. Mas em casa, geralmente, você joga tudo no lixo misturado, alimento, vidro, tudo, plástico, e manda para o aterro, né? E não quer saber o que vai acontecer depois. Essa que é a verdade. Ok? Pessoal, dúvidas? Reclamações? Dúvidas? Olha só, já mandei a atividade da semana que vem. É para fazer o restante da apostila, da página 23 até a página 28, mais o caderno de atividade, para segunda-feira. E segunda-feira vai estar liberada uma atividade do capítulo 10. São 7 perguntas valendo 7 pontos. E vocês vão ter de segunda até sexta-feira, antes da minha aula, para mandar essa atividade. É atividade avaliativa. Eu não quero desculpa. Eu já mandei hoje tudo certinho, galera. Ok? Bom final de semana. Até segunda-feira. Façam as atividades. Não esqueçam, hein? Tchau, tchau. Quem está com dúvida pode ficar continuando. Tchau, professor. Tchau, tchau.